Olá, alunos das primeiras séries da EAJA, eu sou a professora Daniela e vou auxiliar vocês na aula de hoje. Então, pessoal, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as unidades de medida de tempo. Então, o título da nossa aula de hoje será Falando sobre o Tempo. Muito bem, o que são as unidades de medida de tempo? São as unidades de medida que nós utilizamos no cotidiano mesmo. Todos nós, principalmente nós adultos, né, nós temos muitos compromissos, né? Nós precisamos organizar o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês. Então, toda essa organização, ela é baseada nessas unidades de medida de tempo. Desde para pequenos compromissos, pouco tempo, e para acontecimentos que ocorrem momentaneamente, quanto programações mais longas, que podemos estender em uma semana, um mês, um ano. Tá? As unidades de medida de tempo vão ser o quê? Os segundos, as horas, os minutos, dias, semanas, anos, meses, até décadas, né? Nós, às vezes, fazemos planos de longo prazo, né? Mas a ideia das unidades de medida de tempo tem que ser bem clara para a gente, e ela é bastante clara desde de criança, né? Desde quando nós começamos a realizar tarefas e termos compromissos a cumprir. Por exemplo, se eu for fazer uma receita, se eu vou assar um bolo, eu sei que ele deve ficar lá entre 30 e 40 minutos, então eu tenho que ter a ideia do que seria esses 30 ou 40 minutos. Ah, eu quero terminar um curso, ele vai levar um ano. Então, eu consigo projetar o que seria esse um ano, né? Então, as unidades de medida de tempo são essas. Agora, vamos ver aqui essas medidas essenciais. Por exemplo, nós sabemos que as horas, minutos e segundos são as unidades essenciais de medida de tempo mesmo, como a gente já tinha acabado de falar. E existe uma relação entre elas, né? Por exemplo, nós sabemos que uma hora corresponde a 60 minutos, e que cada minuto desses corresponde a 60 segundos. Se nós precisamos fazer conversão entre essas unidades de medida, então eu tenho, por exemplo, se eu quero passar de hora para minuto, basta eu multiplicar por 60. Por exemplo, 2 horas vai corresponder a 2 vezes 60 minutos. Ou seja, 2 vezes 60, ou o dobro de 60, 120 minutos. Da mesma forma, se eu quisesse transformar de minuto para segundo, se eu quisesse saber lá 2 minutos, quantos segundos ele tem? Mesma coisa. Eu teria que multiplicar por 60, já que existe essa relação de que uma hora vale 60 minutos e um minuto vale 60 segundos. Quando eu passo de uma unidade maior, no caso a hora é maior que o minuto, né? E o minuto é maior que o segundo. Então, quando eu passo de uma unidade maior para uma unidade menor, eu devo multiplicar. Quando eu faço o contrário, quando eu quero transformar de uma unidade menor, no caso, vamos supor, de segundos para minutos, aí eu já não multiplico, eu vou dividir. Mesma coisa se eu quiser transformar de minuto para hora, também terei que dividir. Unidade maior para unidade menor, eu multiplico. Das unidades menores para maiores, eu divido. Assim como está representando nessa figura aqui as setinhas, tá? Temos também outras unidades de medida de tempo, como a gente já citou aqui no começo da aula, por exemplo. Qual vai ser a correspondência? Um dia nós sabemos que tem 24 horas, uma semana, 7 dias, uma quinzena, 15 dias. Na tabela aqui não apareceu um mês, mas nós sabemos que um mês é 30 dias. Um bimestre, 2 meses, um trimestre, 3 meses, um quadrimestre, 4 meses. Um semestre, 6 meses, um ano, 365 dias ou 12 meses. Uma década, 10, um século, 100, um milênio, 1000 anos, tá?
essa tabelinha aí é importante você memorizar. A maioria deles, eu acho que a maioria já sabe bem, já memorizou bem, mas aí é legal que você tenha bem claro essas relações, dessas correspondências. Agora vamos para a atividade, né? Na atividade 1, fala o seguinte: Paulo e sua família assistiram um filme que durou 2 horas e 20 minutos. Quantos minutos eles ficaram em frente à TV assistindo esse filme? O que você vai precisar lembrar? 2 horas e 20 minutos. Cada hora dessa tinha quantos minutos? Então, eu vou ver, né? O que corresponde a essas 2 horas, apenas em minutos. Depois eu somo com esses 20 minutinhos aí para completar o tempo que eles assistiram esse filme. Olha a atividade 2. Na atividade 2, você vai colocar nessa primeira questão os meses, tá? Quantos meses são? 2 bimestres, 3 trimestres, 5 trimestres ou 8 bimestres. Depois, no próximo ponto aqui, ó, quantos anos são? 6 semestres, 2 décadas, 3 séculos ou 5 séculos. Primeiro você vai colocar os meses, depois os anos correspondentes a cada uma dessas questões. E por último, a atividade 3. Seu Daniel estava doente, foi ao médico, veja na receita as indicações prescritas. Eu tenho aqui a indicação, né? Como se fosse a receita médica. A indicação é tomar 2 comprimidos a cada 3 horas, 2 comprimidos a cada 3 horas durante 3 dias. Se o Daniel tomou a primeira dose do remédio às 15 horas, ou seja, 3 horas da tarde, no domingo, que dia e horário ele vai tomar a última dose do remédio? Veja bem, são 2 comprimidos a cada 3 horas durante 3 dias. A cada 3 horas durante 3 dias. Lembre-se que um dia tem 24 horas. Se a caixa tem 12 comprimidos, quantas caixas serão necessárias nos 3 dias? Tá? Então, vocês vão analisar e responder essas 3 atividades aí para a gente, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Fico feliz com... Espero que vocês estejam aprendendo bastante, tá? Fico feliz em poder contribuir com o aprendizado de vocês. Um abraço e até a próxima.